7 pontos fundamentais que você precisa saber antes de tomar a decisão de fazer uma cirurgia de hemorroida por laser. Eu sou o Dr. Valdomiro Garbujo Filho, coloproctologista em Maringá, e vamos conversar um pouco sobre a cirurgia de hemorroida usando a técnica com laser. O primeiro passo que você tem que saber e pensar antes de tomar uma decisão de fazer a sua cirurgia de hemorroida é saber que nem toda doença hemorroidária precisa operar. É claro que hemorroidas pequenas, iniciais, que já dão sintomas, não precisa ser submetida a uma cirurgia. Nós temos alternativas que podemos tratar a sua doença hemorroidária sem ter que operar, utilizando tratamentos clínicos como mudança da alimentação, uso de pomadas, melhora do hábito intestinal, melhora da higiene, melhora de hábitos comportamentais. Isso pode melhorar ou até resolver o sintoma da sua hemorroida. Casos mais leves também nós podemos tratar utilizando a ligadura elástica, que é um excelente método para tratar hemorroidas mais iniciais. É claro, se a sua doença hemorroidária não melhorar ou for de um grau mais avançado, vamos falar sobre o tratamento cirúrgico utilizando a plataforma laser. O segundo ponto que você tem que saber é que existem várias plataformas de laser e dependendo do tipo de hemorroida, nós utilizamos uma plataforma. Por exemplo, se a tua hemorroida é externa, com excesso de pele, nós utilizamos o laser de CO2, que a sua função é o corte. E esse corte ele é preciso, ele tem uma boa hemostasia, ele provoca menos dor. Se a sua doença hemorroidária ela é interna por conta da dilatação de vasos lá dentro do reto, neste caso, a plataforma indicada é o laser de diodo. Ele tem uma sonda que emite o laser e ele faz a cauterização dos vasos dilatados, sem cortar a pele. Nós também podemos utilizar a combinação das duas plataformas, se caso a sua hemorroida for mista, com parte interna e parte externa. Então isso é importante na sua tomada de decisão. Outro ponto importante é sobre a propaganda da técnica com laser ser indolor. Não é. Utilizando laser, nós ainda temos dor. Porém, se eu comparar a dor do pós-operatório com as cirurgias tradicionais, a dor é muito menor, mas não é inexistente. Você vai experimentar um pouco de dor, que vai ser tratado com analgésicos, anti-inflamatórios. Também existe diferença da escala de dor quando utilizamos o laser de CO2 e o laser de diodo. Também vai depender do grau da sua hemorroida. Por exemplo, as hemorroidas grandes, em que utilizamos o laser de CO2 e temos que cortar, remover grande parte da hemorroida, consequentemente, vai ter mais dor. Comparado, por exemplo, a uma pessoa que tem uma hemorroida interna, pequena, em que nós utilizamos somente o laser de diodo. E a cirurgia é feita praticamente dentro do reto. Essa cirurgia é muito menos dolorosa, não indolor, mas comparado à cirurgia com laser de CO2, em que é removido pele, é feito um corte com laser, a cirurgia nesse último caso, ela vai ter muito mais dor comparado ao diodo, porém menos dor comparado à cirurgia tradicional. Um quarto ponto que você tem que pensar é a respeito do tempo de recuperação. A cirurgia com laser não propõe que, se você fizer cirurgia, no outro dia você vai trabalhar, no outro dia você vai para a academia, ter uma vida normal. Não, não é bem assim. Ela tem um tempo de recuperação mais rápido do que uma cirurgia tradicional, porque a lesão tecidual é menor. Porém, existe uma necessidade de ter um tempo de recuperação. Isso vai depender do grau da hemorroida e do que a pessoa realmente faz. Por exemplo, se você viaja muito, dirige, ou se você trabalha em uma atividade que exige muito esforço físico, o tempo de recuperação é maior. Mas se você faz uma atividade apenas administrativa, sentado no computador, o tempo vai ser menor. Quando utilizamos o laser de diodo, o tempo de recuperação é mais rápido. Quando utilizamos o laser CO2 com o corte de mamilos hemorroidários externos, o tempo de recuperação é um pouco maior. O meu conselho é, não marque viagens, não agende a sua cirurgia antes de casamento, de formatura, de festas importantes. Dê um prazo de pelo menos 30 dias desse tipo de evento. E também considere ficar parado sem trabalhar durante 2 semanas. E também para as atividades esportivas, eu aconselho 30 dias. Um quinto ponto é que nem todo médico faz cirurgia com laser. Antes de você agendar uma consulta com um especialista, procure se informar se ele está habilitado para fazer cirurgia por laser. Hoje, nós podemos ter profissionais, especialistas capacitados para fazer cirurgia que têm a habilidade de trabalhar com laser. Alguns fazem apenas o diodo, outros fazem apenas o CO2 e outros ainda fazem as duas técnicas. Consulte antes de programar sua cirurgia e pergunte muito bem para o seu especialista qual a técnica que ele usa e explore o conhecimento
para saber se atende à sua necessidade. O profissional ele pode ter o laser na sua clínica ou ele pode fazer uma locação. Porém, o mais importante é saber se ele está habilitado para trabalhar com a técnica que você precisa. O sexto ponto é o custo. Realmente, a cirurgia com laser ela é mais cara que a convencional, porque a tecnologia ela é mais cara. As sondas que nós utilizamos, por exemplo, para o laser de diodo, ela também é um material descartável mais caro. Consequentemente, vai ter um custo maior. Mas se nós compararmos o tempo de afastamento das atividades profissionais, o grau de dor, o incômodo, esse valor vale a pena. Isso é um investimento que você faz na sua saúde. Então, se você tem condições de pagar uma cirurgia por laser, que também não é tão mais cara assim, vale a pena, porque os benefícios e o pós-operatório mais tranquilo compensa o investimento. E o sétimo e último ponto é: vale a pena mesmo operar? Ele realmente vai resolver seu problema? Os trabalhos mais recentes, quando se compara a cirurgia do laser, tanto diodo como do CO2, mostram que os resultados são de semelhante para melhor. Mesmo que fosse semelhante, só o fato de que ele tem menos dor e um tempo de recuperação mais rápido compensa, porque a cirurgia convencional, ela também é boa, ela resolve. Tanto uma como a outra tem um grau de resolutividade entre 80% a 90% dos casos. É claro que nós vamos ter ali 10% a 20% que não vai resolver nem com laser, nem com a convencional. E essa doença hemorroidária, ela pode também voltar, mais ou menos nessa proporção, tanto para a cirurgia convencional como para a cirurgia por laser. Mas assim, na minha opinião pessoal, se nós compararmos o laser com a convencional, mesmo que o resultado final seja semelhante, só pelo fato da recuperação ser mais tranquila, eu digo para você, vale a pena. Esses são os 7 pontos importantes que você tem que pensar antes de tomar sua decisão. Eu sou especialista em cirurgia de doença hemorroidária utilizando laser. Eu tenho as duas plataformas, tanto o diodo como o CO2. Se você quiser marcar uma consulta para conversar melhor sobre o assunto, eu estou à sua disposição.